sou colega da Ana, no Senjor, como já perceberam. Eu começo como fotógrafo, muito cedo entrei pelo digital e fui entrando por outras áreas, naturalmente, da comunicação, tudo associado à imagem, e depois tive praticamente 10 anos no jornalismo, virei de cabeça, ok? Parei completamente uma atividade e passei 100% para outra. Fui, enfim, durante praticamente 10 anos, diretor de revistas na área técnica de fotografia, fundamentalmente de vídeo, tecnologia, informática e não sei o quê, tal, aquelas coisas normais. Depois também fui substituir precisamente o Miguel Crespo como coordenador editorial da editora e desde então estou fundamentalmente nestas áreas de consultoria, formação de imagem, mais orientadas para a imagem. 2 ou 3 coisas essenciais, porque complementando um bocadinho aquilo que também a Ana já teve a dizer e que para mim é importante. E repito que provavelmente irão todos receber esta apresentação. Eu sou daqueles, e estou a dar a minha opinião honesta, que acha que é simplesmente perder tempo neste momento continuarmos a falar de inteligência artificial. Já morreu. Não vale a pena. Já não é uma buzzword. É mais uma... Sempre foi. Só que depois quando entra, sabem, quando aquilo começa a bater, depois toda a gente fala e não sabe, não faz a mínima ideia daquilo que está a dizer. Já deixou de fazer sentido falar em inteligência artificial. Isto é só mais uma camada de software, de estratégias, que está no meio entre aquilo que é a criação intelectual, que é o mais importante para todos, que é aquilo que nós pensamos, e um output, algo que vai para fora e que convém que reflita minimamente aquilo que nós pensamos e aquilo que são os nossos objetivos. O que está ali não é mentira. Não sei se já leram, mas não é de todo mentira. Ok? Eu sou um profundo fã desde o início das primeiras coisas de inteligência artificial e faço coisas que não lembram ao diabo e já vos vou explicar porquê. Muito também, como a Ana disse, é muito importante que vocês entendam que tudo aquilo que vocês lhe dão, vocês vão ter de volta. Seja o bom e seja o mau. Por isso é que eu tenho até à semana passada contabilizadas 30 e qualquer coisa contas de e-mail falsas. Não sou eu, são alias, que eu uso para criar contas em todos os chatbots e coisas de imagem e tal, para testar os bias e os tais enviesaventos e perceber qual é o comportamento tempo após tempo, ação após ação, para perceber como é que nós conseguimos entendê-lo melhor e nós conseguimos ultrapassar determinadas dificuldades quando estamos a trabalhar com estas ferramentas. Esta apresentação que vocês estão a ver, não estou a mentir, foi literalmente produzida com inteligência artificial. Não estou a brincar. Eu defini exatamente qual era o público-alvo, já sabíamos qual era, defini exatamente qual era o objetivo, defini exatamente qual era o tempo previsto, de que forma é que eu queria estruturar a base, tudo muito bem definido. E depois há uma coisa que eu gosto de fazer frequentemente, que é, eu comecei com uma ferramenta, tem que se começar com uma, não é? Obviamente. Eu gosto muito de começar com o Perplexity, porque é uma mistura entre inteligência artificial e motor de pesquisa. Portanto, aquilo normalmente começa por servir de minha base. E depois adoro ver como é que os sistemas de inteligência artificial guerreiam todos uns com os outros. Porque depois aquilo que um deu, mete dentro do outro e diz, olha, e digo-lhe o nome, fez isto. O que é que tu achas? Concordas? Fazias diferente? Fazias melhor? E ele responde. E depois eu pego naquela e volto ao primeiro. Digo, olha, aquele, teu colega do lado, disse que isto talvez não. Se calhar é melhor ir mais por aqui. E, reparem, este processo de aprendizagem, neste caso foram 4 chatbots que utilizei, obviamente que é importante que entendam o seguinte, e eu acho sinceramente que é muito giro estarem aqui hoje, dou-vos os parabéns, hoje, enfim, mais preocupados com esta parte das ferramentas, mas aquilo que é essencial, eu vou deixar isso para o penúltimo slide, é o que vem amanhã, está bem? Não é hoje. Porque hoje são só ferramentas. Deem-lhe um ano, que já não são as mesmas. Tem que estar cá outra vez daqui a um ano, meus amigos. Não, 6 meses, vá. Ou amanhã, não sei. A parte de como nós lidamos com isto é que é importante. O questionar e o perceber bem como é que isto tudo funciona. Mas sim, temos que trabalhar com elas. E reparem, obviamente que fui eu depois que editei tudo, fui eu que construí tudo, essa não é questão. Não há uma única imagem que vocês vejam aqui, que seja feita por meio humano, por uma natural câmara, normal câmara, foi tudo feito com inteligência artificial. Eu tenho sempre as referências das plataformas que utilizei, das ferramentas que utilizei, isto é tudo muito relativo ao número que lhes queiram dar também, para perceberem depois que ferramentas e que plataformas é que existem, quais as vantagens e desvantagens. E não queria deixar, desculpem, quem já foi meu aluno, neste caso acho que é só o Ricardo, não sei,
Tu também, provavelmente. Sabe que eu digo sempre isto. A Ana fez uma pergunta há bocadinho que eu ainda pensei se já estava sentada ou não, se não ia caindo. Quantas pessoas é que usam, por exemplo, o ChatGPT pago ou qualquer outra ferramenta? É uma, não é? Meus amigos, estão à espera de quê? Bons resultados? Não vão ter. Nenhuma empresa vos dá nada de borla. Nem a OpenAI, nem nenhuma outra. Ok? Portanto, cuidado quando vocês começarem a perceber o funcionamento das ferramentas e disserem é por esta, se calhar vale a pena investir, porque o retorno será maior e melhor. Garanto-vos eu. Ok? Porque as limitações não serão as mesmas. Ok? Passando das considerações mais ou menos metafísicas e filosóficas para isto, que é um breve historial, e porque é que isto me interessa particularmente. De 22 para 24, meus amigos, isto é uma cambalhota que nem imaginam. Isto cresceu exponencialmente. Ok? Desde aparecer o primeiro gerador de imagens, no caso foi o da OpenAI, já havia outras experiências antes. Até ao que temos hoje, isto deu um salto absolutamente gigante. Já não se consegue sequer falar, depois tenho alguns números no final, já não se consegue sequer falar, nem contabilizar a quantidade de ferramentas de geração de imagens, seja de fotografia, de vídeo, quer que seja, que existem, já que praticamente não se consegue contabilizar. Eu fiz um esforço significativo, subscrevo uma série de informação de newsletters. No mês de setembro, até ao dia de ontem, foram anunciados 214 novos geradores de imagem potenciados por IA. 214, num mês. Um mês, ok? 214. Portanto, neste momento são perto de 1000 os que já existem. Portanto, isto está num salto significativo de um ponto de vista de imagem, a coisa está muito sedimentada. Do ponto de vista de vídeo, eu diria que está no início. Quer dizer, já está bem sedimentada, não para nós, mas para outros já começa a estar. Okay? Que há algumas parcerias estratégicas muito interessantes que se vão desenvolvendo por aí. Eu vou focar-me, na minha experiência, não posso focar noutra coisa, dizer bem ou mal em função daquilo que eu acho e daquilo que eu trabalhei, que fui obtendo como resultados aqui e ali, ok? Dar-vos sugestões e dizer-vos que, em concreto, nesta área, se vocês têm muita oferta, os Claudes, os Geminis, os ChatGPTs, o tal, na área do texto generativo, na área de imagem, convém mesmo investir. Depois de chegarem por um caminho, de irem por um caminho, convém investirem num provavelmente pago, eu diria que faz sentido, porque liberta muito mais funcionalidades e outras opções. Ou, mais importante ainda, entendam que não há bons geradores de imagem ou maus geradores de imagens. Há geradores de imagens que vocês decidem colocar tempo, esforço, para os conhecer verdadeiramente, meus amigos. A minha câmara é melhor que a tua. Epá, o que queres? Já não dou para esse peditório. A minha Canon é melhor que a tua Nikon ou que a outra Sony. Quer saber? Eu quero saber se aquela que tu tens conheces profundamente e sabes retirar o máximo que ela tem para te dar. Pode ter limitações, pode ser diferente da outra, mas tens é que a conhecer. Porque se não se conhecer, então, meus amigos, não dá. Ninguém lá chega, ok? E reparem, vocês têm 3 grandes, e nós depois vamos, um bocadinho mais para a frente, eu vou falar sobre modelos, porque nós falamos muito sobre ferramentas. Tem é que entender que isto está suportado em modelos de imagem, ok? De algoritmos. E de estratégias que são muitas vezes muito diferentes entre aqui e ali, são muito diferentes. Não são todas iguais. E dentro dos vários modelos, aquelas que são as ferramentas mais conhecidas é o DALL-E 3, da OpenAI, acho que toda a gente conhece, que obviamente para terem acesso agora já esteve aberto, está fechado, tem que ter o ChatGPT Plus, tem que ter a subscrição paga do ChatGPT para aceder diretamente ao DALL-E 3, ou quem é que daqui tem uma conta profissional, pessoal, não quer saber, do Microsoft 365? Tem acesso a isto. Porque o DALL-E 3 está incorporado dentro do Microsoft Designer e do Bing, da Microsoft. Ok? Por alguma razão a Microsoft disputou, não sei quantos milhões é que foram, mas foram muitos. Mais do que aqueles que muita gente já lá pôs. Portanto, esta mesma ferramenta tem uma integração total, 100% total, sem restrições, dentro de 2 das ferramentas da Microsoft. Está bem? Quem tem, pode trabalhar com a DALL-E 3 na sua versão full. Não precisa de estar a pagar ChatGPT Plus, porque isto já lá está. Ok? Portanto,
Portanto, a ideia é também tentarem perceber, sempre que possível, se já têm, aproveitem as ferramentas e usem-nas e comecem a conhecê-las. O Midjourney, muito provavelmente, e peço desculpa, não estou a ler slides, está bem? Portanto, isto é só para discorrer um bocadinho sobre as coisas que ali estão. O Midjourney é muito provavelmente a ferramenta cujo buzzword mais pegou. Porquê? Na minha opinião, utilizar uma extraordinária estratégia de marketing, que é, isto é para gigs. Boa? Não é para toda a gente. Nós não queremos toda a gente aqui. Só queremos os maluquinhos mesmo. E os maluquinhos são normalmente... porque a primeira interação do Midjourney com os utilizadores foi única e exclusivamente através do Discord, que é uma rede de contacto. Eu não diria uma rede social, que é um mau termo, porque não é. Não sei se alguém... eu estou a andar muito, não é? Eu não paro, meu amigo. Por isso é que eu dou trabalho às câmaras. Senão você não estava aqui, punha uma câmara parada e não fazia nada. Não custava nada. Além de que eu detesto estar parado. A primeira integração com o público do Midjourney foi através do Discord. Quem é que conhece o Discord? Ou quem é que não conhece? Se calhar é mais fácil, desculpem. Quem é que tem filhos? Falem com eles. Passam a conhecer, está bem? É que os vossos filhos hoje em dia já não falam nem no Instagram, nem no Facebook, não, falam no Discord, está bem? E nem imaginam o que é que lá se passa. Bom? Portanto, comecem por perceber bem o que é aquilo. É muito provavelmente a rede mais utilizada pelos jovens entre os 12, diria eu. 12 para cima, 14. Por aí, para cima, ok? E como era muito complicado de trabalhar com Midjourney, era baseado tinha que se entrar numa conta, adicionar um canal, entrar em servidores, escrever, era tudo texto. Era tudo instruções de texto muito tamanhosas, aquilo muito tipo MS-DOS, sabem? E esperar e tal. Quem normalmente aderiu a isto foram as pessoas tecnologicamente mais savvy, como eu costumo dizer, que sabem mais, e, obviamente, porque essas pessoas... Quem é que está aqui da comunicação? Agências de comunicação e de imagem. Aqueles que, sendo da comunicação, são melhores que todos os outros, nós sabemos, não é? Então, esses foram os gigs que começaram logo a entrar por isto adentro. E, de facto, o Midjourney, eu acho que foi uma extraordinária ferramenta e continua a ser uma extraordinária ferramenta. Aliás, foram eles que introduziram uma série de funcionalidades na geração de imagens, nomeadamente uma coisa que foi, enfim, na altura, quando apareceu, que foram os primeiros, uma coisa que se chamam refs, que são referências. É utilizar imagens como referências para gerar imagens, ok? Por uma questão de consistência. Portanto, eles foram, de facto, os primeiros e nisso foram muito bons. As boas notícias, para quem quiser o Midjourney, é que hoje o Midjourney tem uma plataforma web, online. Abriu há cerca de 2, 3 semanas, não sei, por aí. Portanto, já se pode aceder ao Midjourney através de uma página web normal. Midjourney.com tem uma interface gráfica. Sabem o que é uma interface gráfica? É escrever, tem uma janelinha, tem uma caixinha, aquilo aparece, dá para meter rácios, sabem? Altura, largura, vertical, horizontal. Portanto, é para qualquer pessoa. Já não é, como eu costumo dizer, já não é só para geeks, que era um bocadinho mais complicado. Está perfeitamente democratizada hoje em dia. É uma extraordinária ferramenta. O Stable Diffusion, que é, e vocês já vão ver no fim, depois numa das referências que eu faço, entendam que se vocês criarem uma imagem no Midjourney, na conta gratuita, que depois está muito limitada, não podem utilizar a imagem comercialmente. Ponto. Metam isso na cabeça. Vocês não estão a pagar, pá. Boa? Vocês não gostam que vos roubem artigos dos vossos jornais ou revistas online que republiquem ou que utilizem imagens sem a vossa autorização e sem vos pagarem. Que é a mesma coisa. Boa? Aqui não há almoços grátis, meus amigos. Quem pensa que há almoços grátis estão muito enganados. Boa? Portanto, tudo isto se paga. Se paga com dados, os vossos dados, a vossa idade, o vosso sexo, a vossa religião, o vosso local de nascimento, quem são, o que fizeram. O teu peso, muito interessante, é porque tu já pesquisaste muito antes. Eles sabem de tudo porque tu já lá foste. Porque é que eu crio contas falsas? Porque há coisas que eu não quero que eles saibam. E não são coisas estranhas, são coisas normais. Só que eu prefiro que há coisas que são... Repara, eu não pesquiso no ChatGPT, sei lá, o meu filho tem uma dificuldade qualquer, tem um problema de saúde, e diz: o João, o meu filho, o mais giro dos 3, tem um problema de asma e tal, ajuda-me a resolver. Não faço isso numa plataforma aberta, pá. Nem pensar. Boa? Tudo o resto, não me importa entregar a alma ao diabo, mas há coisas que são
É o mínimo, não é? É mesmo daquelas coisas. Stable Diffusion é uma exceção porque é um open source. Okay? É um modelo de criação de imagem, geração de imagem é open source. Isto é, qualquer ferramenta que utilize o Stable Diffusion como base, substrato, as imagens aí geradas podem ser utilizadas comercialmente livres de uso, okay? Autorais. Portanto, é uma das vantagens na utilização da plataforma do substrato do Stable Diffusion perante outras. E é também muito complexo e permite muitas customizações. Quanto a isso não há a menor dúvida. Okay? Já agora só uma pergunta. Qual? O DALL-E 3 pode, desde que pagues o ChatGPT? Podes. Diz. Ou o Microsoft 365, se tiveres uma conta paga, obviamente. Já agora só uma pergunta, desculpem, porque obviamente eu não conheço todas as pessoas que estão aqui, nem posso conhecer, nem devo conhecer, essa não é a questão. Já alguém utilizou o DALL-E 3 em qualquer encarnação, Microsoft ou Chat? 1, 2... Midjourney? Vá lá, quer dedos não há? Vá lá, Midjourney. Pá, ok, Midjourney não. Boa. Stable Diffusion, ok? Repito que estas imagens que vocês estão a ver em cima foram geradas pela respectiva plataforma, já agora, podia não ser tão claro quanto isso, portanto estão lá os números, mas pela respectiva plataforma, e vão perceber porque a ferramenta é importante, mas não é o mais importante para mim, quando chegarmos um bocadinho mais à frente, que é o tipo de imagens que estão ali foram precisamente o tipo de imagens que eu quis gerar. Exatamente. Com determinadas características e vão perceber quais são essas características. E não é o pão, não é ser pão, isso não é uma característica. Isso é a definição de um objeto, ok? É outro tipo de características. Portanto, estas que estão aqui têm, obviamente, uma razão de ser específica para quando nós escolhermos o nosso gerador de imagens. Quem é que tem alguma ferramenta da Adobe? Paga. O Adobe Suite. Tem lá uma, chama-se Firefly, ok? Já apareceu há muito tempo, tem direitos de utilização comerciais, também, para quem tem. Quem é que tem uma conta da Adobe ilegal? Ninguém. É que reparem, isto está a ser gravado, não sei se sabem. Eu estou à vontade porque isto está a ser gravado. Portanto, não sou eu que... Aqui não me vai acontecer nada. Boa? E reparem, obviamente para quem tem uma conta da Adobe legal, tem direitos de utilização das imagens com utilização comercial, até porque as imagens foram treinadas sobre imagens deles, isto é, que estão nas bases de dados do Adobe Stock, ok? E como tal podem utilizar. Já alguém utilizou o Firefly da Adobe em qualquer encarnação, sobre ela qual for, mas enfim. É muito completa, porque permite já utilizar hoje em dia, por exemplo, duas coisas que se chama Comp e Ref. Ref são referências, vocês colocam uma imagem de referência e dizem eu quero uma coisa parecida com esta. Quero outra. Quero uma coisa com esta consistência. E tem outra que são comps, quero uma garrafa na vertical, que é aquela que está ali, mas com um estilo Art Deco. E ele mete uma garrafa exatamente igual, mas com outro estilo. Okay? O comp tem a ver com o objeto em si. Se é plano, se é vertical, se é horizontal, se é uma bola, se é um quadrado, se o que é, para utilizar como referência de objeto, de composição, e não visual, estritamente falando. Ideogram, conheciam? Alguém? Zero? Vocês vão começar todos a trabalhar com isto. Eu vou voltar atrás. Aqui. Estão a ver isto? Não sei se repararam que foi feita com o Ideogram. Porquê? É o melhor gerador de imagens existente atualmente para trabalhar texto. Que é uma coisa que raramente os outros conseguem fazer, mas muito raramente. Metam um prompt de uma imagem para gerar imagens, não interessa. A dizer, gera uma imagem tal, com um cartaz, com um texto a dizer isto. Está bem, está. É que nem pensem, não vai acontecer. Praticamente nunca, ok? Isto é direto do Ideogram, sem edição, estou a falar técnica, naturalmente, ok? E, reparem, tem aquela vantagem. Além do prompt da imagem, além da imagem em si, eu posso lhe dizer, escreve este texto. E aquele texto que ali está, 25 de Abril, saiu direitinho do Ideogram. Tenho o original lá, ok? Sem alteração de espécie alguma. Portanto, aquilo está lá nativamente. Fiz várias tentativas, 2 ou 3 tentativas, isso é normal, mas cheguei lá. Estão a ver a imagem da direita, é a mais importante desta apresentação. Alguém consegue perceber alguma coisa na imagem da direita, do Flux? O Flux é aquilo que nós chamamos de New Kid on the Block. É o
fresquinho aqui na onda. É um novo modelo de criação de imagens atualmente, ok? É o mais recente que existe no mercado, um modelo em si. E reparem, estão a ver o que é que está escrito atrás? Eclésia. Boa? Desfocado, como eu pedi. Onde? No auditório, como eu pedi. Fazer o quê? Uma apresentação. Em particular, aquilo é como eu gostaria de parecer. Magro, ter cabelo, porque nós os dois já fomos. Isto daqui já não passa, isto já não há. Boa? E a imagem foi precisamente construída desta forma. Eu quero ser assim. E descrevi-me exatamente como quero ser. O que estaria a fazer hoje aqui a esta hora e onde estaria e em que contexto. Que é o Eclésia que está lá atrás. Ok? Portanto, isto hoje consegue-se praticamente tudo. Se devemos fazer praticamente tudo, isso é outra discussão. Que será, obviamente, muito mais orientada para amanhã, mas que hoje também vou dar um lamiré. Estes que estão aqui, e também, que é uma coisa que eu gosto de referir, porque há muita gente que tem, inclusive é o pago, e que não usa, porque não sabe. O Canva, na versão paga, que é uma das ferramentas de imagem, design, chamem o que quiserem também, mais usadas em todo o mundo, tem já incluída uma ferramenta de geração de imagens com inteligência artificial. Quem já tem o Canva pode usar, está bem? Escusa estar a comprar. Se me disserem que é profundamente evoluída ao nível do não sei. Não, depende dos prompts, depende da forma como colocas a coisa. Mas se me disserem que é profundamente evoluída ou das mais evoluídas, eu diria que não. Claramente que não. Mas, repara, para determinadas coisas chega e sobra. Pode servir. Esta proporção da imagem é que está esticada, mas não faz mal. Vocês já perceberam isso, obviamente. Mais haveriam duas coisas. Quem trabalha em comunicação, na área da comunicação, de imprensa, assessoria, o que quer que seja, sabe e está habituado há anos, como eu estou a trabalhar com bancos de imagens. Okay? Os bancos de imagens estão-se a adaptar muito rapidamente a esta nova realidade. Muito rapidamente. Porque, obviamente, vão ser os primeiros a levar com chimbalau que aquilo até dói, aquilo até vai doer, ok? E, por exemplo, a Getty, numa parceria já pública com a NVIDIA, seja na Getty, seja na iStock, que é uma das empresas da Getty, já tem gerador de imagens de inteligência artificial com utilização comercial total, e mais, nem é preciso pagar a app, chegam lá, compram 15 créditos, ou 30 créditos, ou 50 créditos, podem fazer X imagens, ok? São imagens, já têm uma vantagem face aos anteriores. A esmagadora maioria dos anteriores estão limitados a 1024 por 1024 pixels, ou 1300 e qualquer coisa no lado maior. Estes já fazem 4K, ok? E acho que já anunciaram que vão fazer fecheiros com 6000 pixels no lado maior, ok? Portanto, já há um plus, já há uma vantagem. Todos vocês conhecem a Getty por aquilo que todos nós conhecemos, um banco de imagens. E a Getty vai passar a ser mais um dos players que vai entrar no mercado para ajudar a gerar imagens através de ferramentas de inteligência artificial, desta forma seguras, porque têm todos os direitos comerciais incluídos, ok? Portanto, é mais uma das ferramentas. Agora, para mim, eu vou praticamente saltar isto, se não se importa. Eu vou-vos explicar porquê. Porque isto é uma área que ainda está bastante emergente. Segundo, e nós aqui não vamos experimentar, eu vou só clicar aqui. O vídeo do lado esquerdo tem 5 segundos ou 6 segundos, não sei muito bem, já não me lembro bem. Gerado, neste caso, através do Kling, foi. Demorou 1h30 a exportar. 5 segundos. Ok? Portanto, estes geradores de vídeo, utilizando a inteligência artificial, são muito lentos. Estou a falar na versão gratuita, ok? São muito lentos, demoram muito tempo, exigem muitos recursos, estão constantemente ligados à internet, como devem calcular. Eu tenho uma ligação de 1 gigabit e mesmo assim, aquilo anda para ali, dá voltas e mais voltas e mais voltas e dali não sai, ok? Portanto, já há vários geradores de vídeo utilizando a inteligência artificial. Os 3 mais conhecidos, eu diria que fundamentalmente 2, para aquilo que vos pode interessar, o Runway e o Kling, do lado direito. O Kling é chinês, provém de uma empresa chinesa, ok? São muito, muito, muito bons. Eu diria que o Kling, neste momento, é a melhor coisa que existe no mercado para público e consumidores de empresas normais. A Dream Machine está muito orientada e cada vez mais
acho eu, pelas últimas notícias que tive, está muito mais orientada para big stages, grandes produções, Hollywood e afim, ok? Portanto, eles estão a fazer várias parcerias com grandes estúdios de Hollywood, portanto, para fazer coisas maiores, com mais duração, mais tempo, outras realidades, outro dinheiro envolvido, como devem calcular, mas o Runway e o Kling são, para pessoas comuns, entre aspas, empresas, comunicação, isto, são muito boas ferramentas que nós temos disponíveis, ok? E aquilo que todos querem saber, não é? Eu diria que a imagem do lado direito é algo interessante de analisar hoje em dia. Fomos nós que construímos a inteligência artificial e um dia destes a inteligência artificial está-nos a tentar reconstruir a nós, ok? Isto é uma coisa que nós temos de estar atentos, pelo menos de um ponto de vista de, enfim, saber questionar, é importante. Aquela imagem foi gerada numa coisa que se chama you.com. Portanto, se criam muitas ferramentas. Eu e a Ana hoje estamos a despejar ferramentas para cima de vocês, está bem? Conhecem o ChatGPT? Conhecem o Claude? Conhecem o Copilot? Conhecem este, o Gemini? Conhecem o outro? Conhecem os da Meta? Conhecem todos eles diferentes. Imaginem o que é querer aproveitar todos eles num único. O you.com e o POE, P-O-E, que eu por acaso não pus ali, são agregadores de bots. Em vez de pagarem a cada subscrição a cada empresa, pagam $20 por mês e têm acesso a todos. Chegam lá e escolhem. Hoje quero utilizar A. Amanhã quero utilizar o B. Também quero utilizar aquele de gerador de imagens. Ok? Portanto, podem, com agregadores de... Não. Imagens são raros os que dão. Aliás... Sim. O Arvin. Biblioteca, desculpem, e também tem biblioteca de prompts, ou seja, tem isto que está Arvin, A-R-V-I-N. Este que aqui está, este é o You de Tu, ok? You.com, é um agregador, este é o que eu utilizo mais. E tem o POE, que é outro agregador, portanto vão lá dentro e escolhem mais. O POE tem mais disponíveis. Mas, por exemplo, todos os principais modelos de linguagem estão disponíveis dentro do You e do POE, todos. E, inclusive, alguns geradores de imagens também estão disponíveis. Ok? Basta pagar a licença nessas plataformas para... Utilizar qualquer uma das outras. Porque escolhes dentro da interface. Escolhes. Quando fazes uma pesquisa, podes dizer, hoje quero... É por isso que eu os ponho todos à pancada uns com os outros. Hoje quero utilizar o ChatGPT ao One. Ok? Primeiro. O último. Ou Pro, ou isto, ou aquilo. Ele gera-me um texto. Eu pego naquele, seleciono outro, lá está, e digo, agora este analisa-me o que o outro fez, o teu amigo do lado, o da esquina. Ok? Eu utilizo o You para teste. Sim, eu recomendo que experimentes o You. Eu explico porque é que eu trabalho com o You, mas isto é apenas a minha opinião. É porque eu enquadro-me naquela categoria de professores e estudantes, tenho 50% de desconto na assinatura. Portanto, eu pago 10 euros por mês. Eu pago 10 euros por mês para ter acesso a todas as ferramentas, percebe? Portanto, é mais barato. E lá está, dediquei tempo a conhecer bem o You e as suas manhas, porque há manhas. Já vão perceber o que é que há manhas quando chegarmos aqui aos prompts. Reparem, vocês vão receber o documento, mas na prática vocês têm que definir muito bem 2 ou 3 coisas quando estão a criar um prompt de imagem. Eu ando há 2 anos a queimar pestanas, a gerar prompts. E depois queimo outra a seguir, e depois, por isso é que fiquei careca. Não há hipótese, mas depois perdo o cabelo com isto. Já não dá para mais nada. E reparem, contexto geral, descrever o cenário, isto é a primeira coisa, tem que ser absolutamente claro. Os elementos visuais o mais detalhados possível, isto é a segunda. Terceiro, a atmosfera e o estilo. O foco principal, que é mais uma delas, que tem que estar bem clara e... para chegar, porque nós depois vamos experimentar isso aí, ok? Os extras, opcional. Uma prompt completa, e se vocês virem, depois vocês vão receber isto, em cada uma delas vocês têm um bocadinho da prompt escrita, depois no outro tem o resto da prompt, depois no outro tem outro bocadinho, no outro tem outro bocadinho, no outro tem outro bocadinho, até que chega a uma prompt final, uma cidade futurista à noite com arranha-céus de vidro iluminados,
ruas largas e veículos voadores num estilo cyberpunk, a atmosfera é misteriosa, com luzes de neon azul a iluminar as ruas, uma pessoa caminha no meio da rua, usa um casaco brilhante e segura um dispositivo futurista. No horizonte, uma lua gigante vermelha aparece no céu e drones sobrevoam silenciosamente a cidade. Isto parece um poema, não é? Mas não é. É uma prompt bem estruturada, com princípio, meio e fim. Ok? Isto é, vocês têm que ser focados. O que é que eu quero? O que é que tem que lá estar? Como quero? De que forma? E onde é que quero chegar? Isto é direto. Ok? Segundo, isto são os meus inputs práticos de 2 anos como vos disse, a queimar pestanas disto. Segundo, há melhores geradores de imagem, há piores geradores de imagem. Na boa. Estamos em casa, como tudo na vida. Mas quando optarem por um, habituem-se a conhecê-lo. E conhecê-lo é, entenderem que ele vai aprender convosco, ok? Se vocês repararem, porque eu, como vos disse, não estou a ler slides, porque há coisas que são, para já porque vocês conseguem ler, bom, que está aqui. Prompts são instruções de texto que orientam a inteligência artificial na geração de imagens. São instruções de texto, coisa básica, simples, ok? Uma coisa que nós escrevemos e que lhe damos para ele conseguir gerar qualquer coisa e chegar a um estilo final. Tem uma boa estrutura, que está aqui, recomendada por mim, bem testada, é uma boa estrutura. Agora, sempre se disse isto, a pressa é inimigo do resultado, e isto dá trabalho. Não pensem que vão criar um prompt, que era uma imagem espetacular para o meu jornal, que vá conquistar 25 mil cliques, só porque aquela imagem é brilhante. Não vai acontecer. É que não vai acontecer mesmo, está bem? Nem hoje, nem amanhã, nem nunca. Já não acontecia com outras coisas, aqui também não vai acontecer. A questão é que vocês têm que estruturar isto muito bem e experimentarem. Porque é que eu digo que têm que alimentar? Tudo isto é alimentado, porque ao contrário do que se diz, que é uma criação artística única e original, cada prompt que se gera. Reparem, não é única nem original, porque isto está a beber de dados que foram carregados dentro da plataforma. E mais importante que vocês têm que perceber na inteligência artificial, à medida que forem trabalhando com ela, é que os dados mais importantes não são aqueles que já estão pré-carregados pelas respectivas plataformas, não interessa, são os vossos. Quem é que daqui já escreveu um texto no ChatGPT, tem um resultado bom ou mau, e lembrou-se de clicar na mãozinha para cima ou na mãozinha para baixo? Já alguém fez isso? Façam isso sempre, pá. Sempre. Porquê? Porque é o vosso login, com a vossa conta, e eles sabem que são vocês. Se vocês perguntam uma coisa, o resultado é mau e dizem que é fraco. Se perguntam a seguir, se o resultado continua a ser mau, continua a dizer que é fraco. E se perguntam a seguir e dizem 3 vezes que é fraco, ele está a aprender com o vosso input. Ok? Portanto, não sejam preguiçosos e depois não digam mal das ferramentas só por dizer isto é uma porcaria, isto não dá para nada, isto nunca gera aquilo que eu quero. Pois não. Vocês não alimentam, ela não dá nada de volta, ou dá aquilo que eventualmente não é aquilo que vocês queiram dar. Ok? Portanto, é bom ter um prompt eficaz, uma boa estratégia, bem escrito, bem definido, há uma coisa que não está aqui, ainda tive ponho, não ponho, mas, enfim, nem sempre poderá valer a pena. Hierarquizem, não é esta parte, é outra que eu vou dizer a seguir, as vossas prioridades nos prompts, sempre da esquerda para a direita, do princípio para o fim. Aquilo que é mais importante na imagem tem que estar em primeiro lugar. O que é menos importante no vosso prompt deve estar no fim. Porque ele vai dando pesos diferentes, as zonas diferentes dos prompts. E quanto mais longos forem os prompts, mais ele vai dando peso às zonas iniciais do prompt e não às zonas finais. Ok? Portanto, sejam inteligentes na construção dos prompts e vou-vos dar um exemplo. Porque é que ele se vai alimentando com aquilo que vocês lhe dão. Boa? Eu tenho uma determinada conta de Gmail criada só para testar uma coisa em particular. Eu se lhe der repetidamente uma pergunta, imaginem, eu quero uma rapariga, estou a dizer resumido, mas para perceberem, eu quero uma rapariga asiática, passear numa rua, tal, com um pôr-do-sol, com isto, com aquilo, ele vai-me dar respostas. 1, 2, 3. Segundo, um dia depois, eu quero uma rapariga asiática a comer, sentada num café, numa rua de Paris, pode ser. Mudem completamente o contexto do prompt, estão a ver? Metam-no noutro sítio. A rapariga asiática está lá. 2 dias depois,
Eu quero uma imagem de uma rapariga asiática em Lisboa, a passear na Baixa Lisboeta, com um chapéu de sol, uma coisa qualquer. E façam-lhe isto 6, 7, 8, 9 vezes. Não? Ao fim de 6, 7, 8, 9 vezes, escrevam: quero uma imagem de uma rapariga em Londres, a comer um iogurte, sentada no chão, ao pé de um monumento. Sabem das 4 respostas que ele me dá, quantas delas vão ser asiáticas? 3. Eu não disse asiática desta vez. Eu disse: eu quero uma rapariga. Não especifiquei se é alta, se é magra, se é gorda, se é negra, se é branca, se é caucasiana, se é asiática, se o que é. Ele vai-me dar. Isto é um cuidado que ele vai aprendendo continuamente com os vossos atos, com os vossos inputs. E vocês vão percebendo isto, ok? Muito rapidamente vocês começam a perceber isto. Segundo, não digam mal das ferramentas só por dizer, porque não colocaram um esforço suficiente para, 1, conhecer a ferramenta, 2, explorar a ferramenta. Pá. Não comecem com coisas que não dá. Ou demoram um bocadinho e colocam um bocadinho de esforço sobre ela, ou então isto também não faz milagres, isto é mesmo assim. Ouçam, ok? E reparem, isto é, e são mais de 2 anos, como vos disse, trabalhar continuamente com isto, muito honestamente, é a minha opinião e aquilo que eu tenho para vos deixar. Eu perguntei hoje ao meu diretor, ao Miguel Crespo, logo de manhãzinha, se podia fazer uma coisa que se chama Product Placement. Alguém sabe o que quer dizer? Fazer publicidade encapotada, enfiada lá no meio. Bom? Se quiserem, está aqui o meu website, chama-se ricardias.net. Porquê? Eu tenho lá várias galerias com imagens geradas por inteligência artificial, são 2 delas, e tenho também 2 artigos de blog com considerações sobre o tema. Okay? Pensar um bocadinho sobre o assunto. Já não é tanto as imagens em si, é mais pensar rigorosamente um pouco sobre o assunto. E os 2 últimos slides. Depois vamos para um breve intervalo, 10, 15 minutos, só para ir tipo beber água e tal. Que horas são? Eu estou 6 e 5. Isto até às 9 temos que ir jantar, não é? 9? 9? 10? 10. Estão ali a dizer que é 10. Quem manda é sempre o público. Quem manda é sempre o público. Já percebi isso há muito tempo. Das muitas coisas que tenho lido, pesquisado, enfim, de alguma forma minimamente consistente e coerente, as coisas que mais me interessam nos últimos, sei lá, 1 ano e tal, 2 anos, recomendo vivamente a leitura deste artigo. Está bem? Repito, podem só escrever, se não quiserem dar o vosso contacto ou receber o PDF, podem só escrever Generative Visual AI in News Organizations. Viram como vão num instante escrever o e-mail? Porque dá menos trabalho do que escrever aquilo tudo. Não é? Eu tenho por acaso aí o PDF, porque aquilo dentro do próprio artigo dá para depois gerar o artigo inteiro em PDF e fazer o download, está aí. É isso que eu vos posso partilhar, mas o site está muito interessante, o artigo está muito interessante, perdão. É um artigo muito extenso, profundo. Quem é que daqui é da geração TLDR? Vocês não estão aptos para trabalhar com o ChatGPT. Não, por isso é que estão cá, também é verdade. So long didn't read. A nova geração é a geração TLDR. Gostam de artigos curtos, com 12 caracteres, de preferência 10, sem intervalos. Portanto, estão a ver? Este é um artigo ao contrário. Isto são 30 páginas, acho eu, em letras pequeninas, já. Cheias de referências, carregadinho de referências. É um artigo jornalístico, atenção, carregadinho de referências. E há uma... Na prática, isto é um estudo feito ao longo de vários meses, em várias redações, fundamentalmente dos Estados Unidos, como devem calcular, é onde dá dinheiro para fazer estas coisas. Também a Austrália, não sei o que, mais um outro país, montes de redações, e andaram a perguntar a ver, não é a perguntar, é a ver, perguntaram só no final do estudo, como é que as redações estavam a encarar a utilização da IA, naturalmente, mas em particular porque é o que me interessa. Porque a Ana tem, obviamente, outros amores, o texto. Eu também tenho, essa não é a questão, mas aqui interessa-me as imagens. Nomeadamente, neste contexto da utilização da imagem generativa, como é que as redações estavam a encarar isto? E como é que os editores de fotografia, sim, há editores de fotografia ainda, acho que somos para aí 4 ou 5 em Portugal, não deve haver mais, mas ainda há. Bom, são poucos, mas a coisa ainda existe. Nos outros países há um bocadinho mais, há 7 ou 8. Portanto, os editores de imagem, se quiserem considerar-se dessa forma, estão a encarar este desafio. E, no meio daquilo tudo, que é um extensíssimo relatório, um report,
há uma frase que eu vou ter que ler, não tenho outra forma de o fazer. A oportunidade mais mencionada para os geradores de texto de imagem foi a sua utilização para criar ilustrações. Esta ideia foi expressa por 10 organizações, portanto, medium outlets, entre aspas, jornais, revistas e tal, embora com algumas variações acentuadas quanto à forma como imaginavam utilizá-los. Alguns participantes consideraram que existia a oportunidade de utilizar imagens geradas por IA, e por isso é que todas as minhas imagens nesta apresentação têm uma determinada característica. Tentam ser ilustrativas, mas nunca fotorrealistas. Ok? Porquê? Utilizar imagens geradas por IA para ilustrações, mas apenas se a geração não fosse fotorrealista. Isto é, não haver a mínima possibilidade de confundir entre a realidade e o que é ilustração, design, conceitos, sabem? Estas imagens são extraordinárias e esta ferramenta é extraordinária para gerar imagens. Ouçam, quem é que daqui tem meios de comunicação? Sabem, aqueles banners e aquelas coisas e uma pessoa a segurar um copo com um copo de água na mão e aquelas fotos que são precisas genéricas que não são, ok, está aqui a acontecer algo neste momento agora. Não é isso, meus amigos. Aí não há discussão, ponto. Okay? Há uma coisa que se chama ética e mais ainda o Código Deontológico dos Jornalistas, que é altamente regulado, como nós sabemos. Portanto, aí não dá para brincar. São coisas que não se misturam. Mas, quem é que daqui nunca teve o desejo de ter uma foto de um macaco com um coco em cima da cabeça a passear numa rua de Lisboa? Sabem quanto é que custa produzir isso por um fotógrafo, não sabem? Custa um bocadinho, aquilo dá trabalho. E custa um bocadinho, percebem? Só para um efeito ilustrativo qualquer. Bom? Reparem, para este tipo de coisas, que se perceba claramente que não há possibilidade alguma de confundir entre o que é jornalismo, um reporte, aquilo que a Ana dizia, um reporte de algo, em que a coisa esteja absolutamente separada, as águas estejam absolutamente separadas, eu vejo zero mal, na minha opinião. E quem é que daqui tem os meios, digam lá, de comunicação social, nunca compraram uma imagem num banco de imagens? Nunca? Já? É a mesma coisa. É exatamente igual. Agora vou-te fazer uma pergunta, que ela escondeu-se logo. Compraste imagens num banco de imagens, certo? E publicaste a imagem no teu meio. Viram que eu só estou a ver se aquilo tem autofoco ou não. Oi, isso já não é daqui. Eu já não me chego mais ali, não se preocupem. E colocaste os créditos da imagem? Se utilizarem uma imagem gerada por inteligência artificial, colocam os créditos, sim ou não? Absolutamente mandatório, meus amigos. Vocês têm que dizer, de forma clara e inequívoca, que aquela imagem é gerada por inteligência artificial e qual o gerador, se quiserem, acho que podem e devem fazer, não há mal algum, tal como se acredita qualquer autor, deve-se creditar também a utilização das imagens. Isto tem várias vantagens, mas tem uma que é significativa. Transparência perante os leitores e não há possibilidade de dúvidas, não há nada disso, ok? Portanto, se for possível utilizar no contexto do vosso trabalho, na comunicação faz-se muito, e todos nós sabemos, ótimo, fantástico, não há problema, é outra área, não tem as questões deontológicas, as éticas terá sempre, mas as deontológicas não têm, e acho que esta é uma boa recomendação, leiam este artigo, está ali o link, obviamente que o link para vocês não vos serve de nada, e agora sim, com isto terminamos. Duas coisas. Eu acho que vocês estão cá para conhecer, ainda bem, vão conhecer algumas ferramentas hoje, aqueles que quiserem experimentar, estamos cá para isso, para ajudar, não custa nada. Mas eu acho que verdadeiramente, mesmo considerando a importância da utilização das ferramentas, mais importante é considerar os limites, as vantagens e desvantagens e até onde, como eu costumo dizer, nunca é até onde é que se pode ir, é sempre a partir de que ponto é que não se deve ir. E isso é que separa as águas, ok? Por isso é que nós somos editores. Bom, separamos o trigo do joio, tomamos decisões, isto sim, isto não, isto entra, isto não entra, isto é mesmo assim. Aqui é a mesma coisa. E toda a gente conhece as imagens que aqui estão um bocadinho esticadinhas, mas tem a ver com a proporção do ecrã. Toda a gente conhece o Papa Francisco com um quispo branco da Balenciana, depois surgiu a correr que era do Balenciana, depois também há estratégias de marketing e outras coisas por trás, como nós sabemos, não é? Essa não é a questão. E as famosas fotos dos bodyguards do Trump a rirem-se, quando ele levou o tiro de raspão. Mais uma vez uma imagem do meio do ideogram, reparem no texto, direto, ok? Isto já não é
tão possível com todos os geradores de imagem. Todos eles têm características literalmente diferentes, não são todos rigorosamente iguais. E uma última ligação que eu acho que é muito, muito, muito importante para quem trabalha em comunicação social. TrueMedia.org. Alguém conhecia ou conhece? Ninguém? Deviam conhecer. O TrueMedia.org é uma organização, daí o .org, que tem uma razão de ser, que é, nesta área tão volátil, tão rápida, das fake news, informação, desinformação, misinformação, sei lá mais o quê, tentar encontrar uma ferramenta que permita analisar fisicamente imagens, vídeos, áudios, fotos, o que quer que seja, e perceber se aquilo foi gerado com inteligência artificial, sim ou não. Ok? Então ele tem um meter. Ele demora um bocadinho, analisa uma imagem e diz: a probabilidade desta imagem ter sido gerada com inteligência artificial é X%. E diz mesmo. Ok? Portanto, eu testei isto profundamente, esta ferramenta. Cuidado que vocês podem e devem, quem tem pode pedir acesso. Eles estão a dar acesso fundamentalmente a media outlets, pessoas da comunicação social. Quem é que eles não querem lá? Pessoal da comunicação. Porque eles não querem saber deles para nada. Portanto, podem tentar inventar um e-mail, pode ser que a coisa corra bem. Eu, como tenho o e-mail oficial do Senjor, Centro Protocolado de Formação Profissional, portanto foi fácil, aquilo foi quase direto. Portanto, vocês têm que pedir acesso, esperar a resposta, a análise deles, para ver se eles respondem a dizer que sim ou não, para poderem aceder à plataforma. Ok? Portanto, eles querem fundamentalmente isto orientado para jornalistas, o TrueMedia.org. Funciona muito bem. Eu testei muitas coisas do género, de numa imagem com 6.000 por 4.000 pixels, 100% fotográfica, minha, toda, inteirinha, gerar 24 por 24 pixels com uma imagem de ferramenta artificial. Ok? E ele detectou que haveria a probabilidade de 12% daquela imagem ter sido manipulada, alterada, editada, tal, com imagens através de inteligência artificial. Reparem se alguém percebe alguma coisa de matemática, de 6.000 por 4.000 pixels para 24 por 24, um quadradinho, estão a ver a amostra que aquilo é. E mesmo assim ele detectou. Ok? Portanto, é uma ferramenta que está a funcionar, está continuamente a ser evoluída, entre aspas, a ser desenvolvida com novas ferramentas e com novas funcionalidades. Funciona muito bem. Já não diria para as redes sociais, porque, enfim, lá é quase tudo fake. Portanto, não é por aí, mas para aquilo que a nós, jornalistas, nos interessa, a todos, que é perceber se, a imagem foi sim ou não, 2, podemos utilizar sim ou não e em que contexto é que podemos e devemos utilizar, ou acreditar, ou não acreditar, ou mandar de volta. Portanto, de um ponto de vista de edição para os editores, quem está a tomar decisões, isto é uma extraordinária ferramenta. É gratuita, não se paga nada. Boa? Não parece verdade, mas é verdade. É mesmo, isto não é fake news, é mesmo gratuita. Tem que ter... Diz? Eu creio que eles ou se já aceitam, ou estão brevemente a começar a utilizar áudio. Sim. Porque eles começaram estritamente por fotografia, imagens fixas, muito por causa das redes sociais, para ser absolutamente honesto, porque é aquelas coisas que não sou a ver, enfim. Alguém viu isto só para te dar um exemplo das últimas 24 horas, porque é por aí que depois tudo começa, ok? A polémica do Dada, o rapper norte-americano, ou não sei o quê, que já... Sei lá, uma coisa dessas. Não me perguntes que eu não sou propriamente especialista nessa área, para te ser honesto. Mas, a prisão, e agora as suspeitas de violações em série, montes de gente, a miúdos e não sei o quê, e quando entra o nome de Justin Bieber na equação, a internet rebenta. Não é? A internet rebentou completamente nas últimas 48 horas. Memes, fotos, vídeos, de um, do outro, dos dois juntos, de tudo, nenhuma delas verdadeira. Ok? São aos milhares. Isto tem 48 horas, atenção, isto só tem, tipo, está quentinho, aqueles bolos quentes ainda. Dá para meter manteiga e barrar ainda. Estão a ver? Portanto, está mesmo giro, está mesmo no ponto de repousado, como eu costumo dizer. E é para isso que estas ferramentas existem. Respondendo diretamente à tua pergunta, começou com foto ou passou para vídeo também, e eles têm, então, agora estão a acrescentar outras áreas, mas é tudo, não é texto. Porque para isso a Ana tem naquele repositório daqueles links que a Ana mandou, que tem ali que vamos mandar, que tem ali no PDF, tem uma série de ferramentas de verificação, fact-checking, tal. Portanto, aí há. Isso é outra história. Aqui estamos a falar de imagem, ok? Especificamente de imagem. Espero não ter sido muito chato. Vamos fazer um brevíssimo intervalo.